a importância da paternidade no neurodesenvolvimento infantil. Eu trouxe esse artigo de Princeton que eu achei incrível para a gente poder abordar nesse mês de agosto, nesse mês dos pais, a tão importante missão da paternidade no neurodesenvolvimento, ou seja, no desenvolvimento neuronal, comportamental, de como um pai auxilia a criança para o mundo. Olha que artigo lindo! E trabalhando esse mês, que eu acho muito importante, tanto como fisioterapeuta, como apaixonada por neurociência, como neurocientista, achei muito interessante isso, que é a percepção que a criança cria dela, do mundo dela e ao redor. Por que um pai é importante? Pela postura, né? O pai, geralmente o homem, tem uma postura mais tônica, mais firme, a musculatura é mais densa, é mais rígida, é provedora. Por isso que é tão importante o comportamento masculino, né? De abraçar, sustentar, reforçar, trazer essa criança para o mundo, né? Mostrar a segurança. E através do comportamento dos hormônios, né? O hormônio da testosterona, que é um hormônio mais forte no masculino, a adrenalina, né? Você vê uma mãe brincando com uma criança toda preocupada, o pai joga a criança para cima, varando pirueta. Então o pai, ele mostra o mundo, ele quebra os padrões, ele quer mostrar as possibilidades, as forças para a criança. Lógico, com toda uma segurança, mas o homem, ele tem essa força, né? Ele tem essa característica. O comportamento pessoal, né? O autocuidado, como esse pai ele vai se cuidar, como esse pai vai se relacionar com as pessoas próximas a ele, né? Seja companheira, seja família, seja no trabalho. Quais são os valores que esse pai vai mostrar para a criança no mundo? E esse estudo mostrou crianças em referência aos últimos 5 anos de relacionamento com os pais, tanto de forma parcial quanto total, e como essas crianças desenvolveram a sua segurança, quais foram as principais características dentre as idades de amadurecimento até a conclusão do sistema nervoso central, que é o cérebro que traz para a medula, que traz para o corpo. Então, crianças que têm essa referência, que têm esse amor, que têm esse cuidado paterno, elas têm uma tonicidade, uma postura mais adequada, tanto relaxada para poder viver o seu dia a dia, quanto tônica para se sustentar. O masculino, né, inclusive é uma área que a gente até brinca, né? Nós temos cérebro masculino e feminino, né? O lado esquerdo do cérebro que é mais racional, o lado direito do corpo é mais masculino, e o lado direito do cérebro, que é o esquerdo do corpo, que é a parte mais criativa, lúdica, ela trabalha mais com o lado esquerdo do corpo, que é o feminino. Então, quando nós temos essa integração neuronal, o nosso corpo ele se adequa mais. E tem 5 principais referências que esse estudo trouxe, que eu achei interessante, como resultado dessa pesquisa. E aí eu trouxe aqui para compartilhar com vocês, né? Pra gente refletir, poxa, como é importante um pai, como é importante o papel do masculino, como é importante viver essa essência, respeitar essa essência e também analisar os impactos que tanto a presença quanto a ausência acaba causando numa criança, né? Depois você comente aqui como que é a sua relação com seu pai, como que foi, qual é a expectativa, quais foram os seus desafios, né? Ou como filha, ou como neta, ou como mãe, ou como filho, como que é isso para você para lidar com o masculino? E todos nós temos diversos hormônios, né? Então, por exemplo, nós temos, o hormônio, ele exala no nosso corpo, né? Então, o hormônio masculino, tanto o hormônio geral, que é o da tireoide, quanto a testosterona, eles têm uma dosagem que nessa mistura, né, de cheiro, acaba exalando de uma forma mais intensa. E isso traz para as pessoas ao redor, principalmente para a criança, uma sensação de segurança. O comportamento, né, que é tônico, firme, reflexivo, mesmo no tom de voz mais leve, ainda tem o processo da dinâmica, né? A gente fala da sonorização verbal, da postura. O homem, ele começa a impactar e comandar alguns sinais, né? O sinal de fala, o sinal auditivo, o visual, o cheiro, o tátil. A mãe faz um abraço, um cuidado. O homem, né, traz uma segurança, uma firmeza.
Então, todos esses aspectos foram analisados nessa pesquisa e eu trago essa pesquisa aqui para vocês. E é muito gostoso, né? Falar, poxa, olha só como nessa egrégora, né? Tanto de honrar o pai e mãe, também tem a sua formação, né? Tem o seu impacto neurológico, né? Tem um artigo que eu vi há muito tempo atrás, na época que eu estava na Curlington, que eu fiz um estudo de neurodesenvolvimento, que crianças que tinham contato com o pai tinham inclusive o andar precoce. Por quê? Porque esse estímulo do pai tinha uma correlação com o meio que a criança vivia e isso fazia uma estimulação neurosensorial. Mas esse foi um estudo antigo, inclusive foi para debate em diversas outras bancadas. Não necessariamente possa ter uma correlação, porque já tiveram os artigos que vieram depois desse, mas relevar isso eu achei muito interessante. E isso que é pesquisa, né? Nós vamos cada vez mais aprofundando e descobrindo quais são os valores humanos, quais são as correlações entre o momento atual, a linha de pesquisa, a linha de dados, para poder prover um melhor resultado e um processo fidedigno, né, para a nossa formação. Então, esse artigo, eu achei um artigo recente, ele é de 2023, é de uma faculdade que é renomada, é de um grupo de estudo bem amplo, teve um resultado bem relevante e trouxe 5 pontos que são fantásticos. Eu vou passar aqui com vocês esses pontos, tudo bem? E depois me escreva aqui sua experiência. Então, a primeira, o vínculo emocional e o processo de segurança. Pessoas que têm contato com o pai ou tiveram contato com o pai têm uma facilidade e uma estrutura maior para poder se correlacionar, ou seja, a relação interpessoal, como ela está mais segura de si, ela consegue ter mais vínculos saudáveis, sem a proteção, sem o medo de ser ferido, né? E isso traz tanto uma flexibilidade entre os hormônios, né? Entre a endorfina e a adrenalina, como também na capacidade de criar memórias de bons relacionamentos. Ou seja, eu posso confiar, essa pessoa não vai mentir para mim, essa pessoa eu posso contar com ela, essa pessoa não vai me abandonar, essa pessoa não vai me machucar. Ou seja, quando a criança tem essas informações emitidas para ela no comportamento, não na fala, ela vai reproduzindo. Então ela consegue se doar mais, ela pode se permitir ser mais vulnerável, ser mais criativa. E no estudo de dor, inclusive, esses padrões de comportamento reduzem o estresse de doenças crônicas e percepção de dor. Já os pais que são mais rígidos, que são mais firmes e que assim limitam o desenvolvimento da criança, podem gerar crianças frustradas, com dificuldade de relacionamento interpessoal e pessoas que se tensionam tanto a ponto de viver algumas situações crônicas. Então, olha como é positivo esse olhar amoroso, firme, seguro, aumenta as sensações, as percepções e as trocas de sinais e sintomas que vão gerar um relaxamento nessa criança, que ela vai falar assim, eu posso me relacionar, né? Um menino, ele pode ter melhores relacionamentos interpessoais, relacionamentos de negócio, relacionamentos e amizades. Uma mulher, ela pode se sentir mais segura no relacionamento, fazer escolhas saudáveis no relacionamento, consegue ter uma troca entre o feminino e o masculino mais adequada. Olha que linda essa referência. Imagina quanto sofrimento se diminui numa adolescente ou num adolescente, né? Que às vezes não se sente suficiente, fica com medo de escolher uma profissão. E quando ele é amado, acolhido, sustentado, ele consegue elevar os seus padrões psíquicos e físicos e consegue se movimentar melhor, com mais segurança, com mais firmeza. Desenvolvimento cognitivo e de linguagem. O homem, ele é verbal, ele é assertivo, ele é pontual. Por quê? Porque o lado racional dele, todo mundo, tanto a mulher quanto o homem, mas cada um tem. A mulher tem um funcionamento do sistema límbico maior, que é incrível, e o homem tem do sistema frontal,
racional maior. E tudo bem, né? Eu acho linda essa diferença e eu acho que é importante a gente poder raciocinar. Por exemplo, se a cria estiver em perigo, o que a mulher faz? Ela volta para buscar e o homem junta os dois e corre, entendeu? Então, assim, tudo isso é neurodesenvolvimento para proteção, para poder salvar, para poder recriar, né? Então, esse segundo ponto, que é o cognitivo da linguagem. É a linguagem firme, comunicativa, sem medo de ser julgado, com facilidade de comunicação, né? Então, e quais são esses lados, né? Nós temos lados de fala, nós temos funções de fala em ambos os hemisférios, né? Trabalha-se com o sistema de cognição, então tem as falas espontâneas e tem as falas construídas, então tem as falas espontâneas e tem as falas construídas logicamente. Para eu poder falar, eu preciso ter uma ideia construída, e essa construção, ela é muito coerente ao comportamento subjetivo masculino. Então, quando a pessoa, por exemplo, ela tem uma facilidade, não sei se você já passou por isso, de tipo, é mais fácil falar para a mãe do que falar com meu pai. Se eu falar com meu pai, ele vai brigar? É uma frase bem simples, assim, infantil, mas é isso. Se eu tenho um reforço do meu pai, se o meu pai me deixa falar, se o meu pai me escuta, que é principalmente, porque a gente só aprende a falar para quem escuta a gente, né? A criança, ela começa a se desenvolver com mais segurança. E nisso ela começa a criar argumentos mais sólidos. E esses argumentos mais sólidos, entre a criação da fala e a verbalização da fala, isso vai se tornar algo mais natural na sua vida adulta. Então, um pai que questiona, um pai que escuta, um pai que entra nessa dinâmica de olhar a criança, cria um ser funcional e comunicativo. Olha que lindo esse presente que o pai pode dar para uma criança, né? E nós vemos hoje em dia, né, com essa paternidade mais funcional, mais participativa, que as crianças realmente elas estão trazendo muito de si para o mundo, né? Regulação comportamental e comprometimento social. O comportamento, né, ele é moldado em relação ao nosso núcleo familiar, a priori, né? E a conexão com o masculino, né, com a paternidade principalmente, favorecem a orientação emocional, que ajuda os filhos a se desenvolverem com facilidade na sua regulação. Então, a regulação entre segurança, do estar bem, de ser possível, de lidar com a frustração, de lidar com a felicidade, de ser o centro das atenções, de nem sempre ser o centro das atenções, que pode falhar, que pode ter sucesso. Então, quando a criança ela tem tanto um acolhimento quanto uma sustentação na sua vulnerabilidade durante o seu desenvolvimento neurocognitivo, ela também se permite experimentar novas situações. Isso traz regulação neuroemocional. Porque se a criança for treinada só a ser feliz, ela vai ser frustrada. Se a criança for toda vez que tiver uma situação ruim, ela ser criticada, ela vai se tornar insegura. Mas já que se ela puder experimentar todas essas situações com o suporte, o amor, ela vai começar a construir algo muito bonito com ela, que é uma autorregulação. Então terão momentos de alegria, onde irei comemorar, e terão momentos de frustração, onde eu precisarei e terei colo para ser acolhido, né? Então, a modelagem de comportamentos e valores. Então, o valor de certo, de errado, de rotina, isso é muito coerente também ao contato paterno, né? E o cuidado físico. Olha que interessante, o cuidado físico e bem-estar também são correlacionados a uma parte paterna. Por quê? Porque o pai, geralmente masculino, ele não tem a tendência de se cuidar tanto. Então, a criança, ela acha que ela não precisa se cuidar. Mas quando o pai mostra o autocuidado como uma forma de zelo, como uma forma de bem-estar,
a criança naturalmente começa a reproduzir esse padrão. Então, por exemplo, aquele pai que fala, tô com dor, mas não é nada, quando a criança e o adolescente se machucarem ou passarem por um momento de dor, vão pensar, não é nada. E aquela ferida vai se aprofundando, vai se enraizando, ou aquela lesão pode ir piorando, né? Eu vejo muito isso. Eu atendi um grupo de futebol americano muito interessante lá no Canadá. E aí era aquele masculino assim, exacerbado, né? Não, imagina, é só uma ruptura de algumas de parcial de tendão, vou dar conta. Eu falei, vai dar conta. Até quando você precisa dar conta? Não, porque eu tenho que terminar. Porque assim, os pais, né, daqueles jovens, naquele momento a representação da figura de coordenação eram os coachings, né, os trainers. E aí eu falava assim, gente, peraí, eu sou terapeuta, eu sou do outro lado, né? Então vamos trabalhar esse cuidado. Aí eu conversava assim, olha, com o coach. Falei assim, olha, coach aqui no Brasil é treinamentos, mas lá coach é uma profissão séria de treinamento, de pessoas que já são experts na área, geralmente são, por exemplo, jogadores aposentados, enfim. Aí eu chegava e falava assim pro coach, olha, a gente tá com uma lesão parcial de ombro, tá complicado, ele precisa voltar para jogo, qual é o limiar, qual que é o tempo que a gente tem para negociar essa reabilitação, que a gente negocia, que ele precisa, mas ele precisa voltar pro jogo, precisa da reabilitação, como que a gente vai fazer? Aí o coach falava assim, olha, eu consigo colocar ele do meio pro final do jogo, você faz a estabilização e a gente vai trabalhando a analgesia com o que a gente puder, né? Fazia a neuromodulação com eles e tal. Eu falei, perfeito, beleza. Então, ou o pai faz muito isso mesmo, de falar assim, olha, vai dar certo, vai que vai dar certo. Se você precisar, eu tô aqui com você. Então, esse papel é muito interessante, de falar, vai que vai dar certo, vamos negociar, vai dar conta, né? E o autocuidado também, tudo bem, passou por isso, né? É aquele aconchego, né? Aquele abraço forte, paterno, né? Masculino, que fala assim, olha, tá tudo bem, vai passar, eu tô aqui com você, né? Então essa firmeza para a criança, o adolescente, em todo momento, né? Eu vejo assim, os pais quando olham para os filhos vão ser sempre crianças, né? Tá lá, às vezes eu converso com os pacientes, mas 160, 70 anos. É porque as crianças vêm almoçar em casa. Quantos anos é a criança? Uma tem 30, tem 35, tem 40. Então é sempre criança. E ainda assim vão fazer esse festejo com os pais. Ainda assim vão fazer esse acolhimento. Ainda assim vão viver esse momento especial. Por quê? Porque faz parte, nutre. Quando você tem uma situação que você quer comemorar, que você quer um conselho, é o sábio, é o pai. E isso auxilia no neurodesenvolvimento, que é receber informações novas, de referências que são validadas emocionalmente para essa pessoa e que vão conduzir o seu bem-estar. Então, se você todos os dias acorda e faz alongamento, o seu filho vai fazer alongamento com você. Se você, quando estiver doente, procurar ajuda, em vez de ser um super-herói, o seu filho vai falar, poxa, é importante também quando eu estiver me sentindo mais vulnerável, mal, pedir uma ajuda, ir no médico, em vez de esperar até eu me adoecer mais. Nossa, papai e mamãe, né, não tão, assim, comem bem, bebem bem, brincam comigo, né, então essa alegria começa a contagiar e começa, através dos neurônios, tudo bem? Através dos neurônios espelho, através da sua neuroplasticidade, a se conectar. Então é muito lindo ver que a formação do indivíduo em relação ao seu neurodesenvolvimento, ele começa a absorver tanto a parte cognitiva quanto a parte comportamental, quanto o movimento e a estrutura, né? Eu convivi com uma pessoa durante 6 meses que ela morou comigo no Canadá, e era uma mulher incrível. E eu vi assim que as nossas posturas, né, nossos movimentos, assim, as nossas ideias começavam a se alinhar. Então, quando a gente mora, quando a gente está perto, quando nós temos amigos, os nossos neurônios, eles vão se assimilando. Imagina uma criança, imagina o seu filho e sua filha, olhando, observando, absorvendo tudo que você tem. Então, é extremamente rico. Então, esse sistema familiar que compõe a história genética do pai, que trabalha os hormônios do pai, da mãe,
os comportamentos, que vai realizando toda essa dinâmica, vai integrando e formando o indivíduo, né? E quando a criança não tem pai, não é que a mãe vai fazer o papel dos dois, mas é que vai criando outras referências em relação ao masculino, vão buscando outras formas de obter também essa estrutura, né? A mãe sempre vai ser mãe, ela pode ser uma mãe 100%, mas é um papel muito único ser mãe, é um papel muito único ser pai, né? Hoje eu atendi um rapazinho, né? Rapazinho, tem 18 anos, né? Que ele tá fazendo um processo de viagem por conta de um jogo de tênis que ele tá realizando aqui na região. E fala assim, nossa, geralmente eu fico longe dos meus pais, tudo, mas eu falo com eles todos os dias. E o meu pai que me falou para procurar acupuntura. Eu falei, ai, que delícia, que ótimo, vamos começar o processo, tudo. E aí eu falei pra ele, depois eu te passo a live, que o tempo da live hoje é essa. Ele falou, não, porque eu gosto muito, porque assim, meu pai ele tem grandes ideias, não, meu pai já fez acupuntura, já fez osteopatia, já moramos fora, não sei o que. Eu falei, nossa, que bacana, que bom. Então assim, era uma paixão tão grande, assim, de, nossa, meu pai faz, não, meu pai tudo bem, meu pai faz isso. Então a referência, ela é levada, né, com a criança. Tenho pacientes que já perderam o pai há muitos anos, mas aquela estrutura tá ali, aquelas memórias vibram nas células. Então essa é a mensagem. Esse mês ele tá todo maravilhoso em relação a isso, ao processo de tratamento, ao processo da constelação. Eu abri a constelação para sessões individuais, que eu estou abordando isso com as pessoas que buscam constelação, que esse processo, assim, como que você tem essa conexão com seu pai, como que esse masculino reverbera com você, como a gente pode trabalhar essa adequação, né, neurosensorial, dentro da terapia, dentro do autocuidado agora, né? Então, esse olhar de como você recebe no seu neurodesenvolvimento o comportamento, a segurança, os hormônios, a ação, os relacionamentos e essa dança entre você, o seu corpo e o seu universo, onde você troca essa função, né, se relacionar-se, é muito importante. É muito importante como menino, como menina, como filhos, a relação que você tem com o seu pai. E essa relação que o seu pai teve com o pai dele também, e assim por diante. Porque é sempre um aprendizado, é sempre recebido, processado e compartilhado. Então, o que o seu pai hoje tem de ensinamento, de comportamento, de hormônio e de função na sua vida, foi o que ele recebeu, o que ele processou e o que ele pode dar. Então, sempre é um processo evolutivo, por isso que eu amo a neurociência, né? Que é um processo de evolução humana, cada um na sua vertente. E assim, tudo que é recebido é muito melhor, porque foi processado, foi curado, foi amado, foi evoluído, né? Nós estamos num processo de evolução constante neurosensorial, né? Se você pensar há 5 gerações atrás, como o homem ou a mulher podiam se comportar ou se cuidar, ou o nível de longevidade, né? Então assim, por que o homem hoje vive mais do que no passado? Porque tiveram esses 5 pontos desenvolvidos nele. Olha que lindo! E a partir daí, esse neurodesenvolvimento impacta a sua função humana, sua função biológica, sua função neurológica e integra o seu corpo, a ciência entre o corpo e a mente. Me explica aqui, o que você achou dessa live? Foi um tema interessante? O que você achou? O que despertou? O que veio para você? Me escreve aqui. Muita saúde e gratidão. Sou a doutora Mayra Barbosa. É sempre um prazer imenso recebê-los aqui no canal, no NeuroMinds BR. Muita gratidão.